Estamos de volta com o CMV Taon e aqui a gente está com Café com Política. Tenho o prazer da nossa segunda temporada de Café com Política começar aqui com o vereador Alfredo Piscinato, que voltou para a Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, vereador. Seja muito bem-vindo de verdade à Câmara, né? E também ao nosso podcast. Que legal, muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. É muito bom a gente conversar sobre essas experiências que nós temos aqui na Câmara e este retorno também é bem interessante para mim. Que legal. Antes de qualquer coisa, como é que foi a sua entrada na política? Como é que surgiu esse interesse? Eu sempre tive um olhar para as questões da cidade, né? Porque despertado aí pelo curso que eu fiz, que é Arquitetura e Urbanismo, e eu sempre tive um olhar para a cidade, para as pessoas e a cidade. Eu não sabia disso, fui entendendo ao longo da minha trajetória de estudante e depois profissional. E esse olhar para a cidade sempre foi muito crítico, muito inconformado. A diferença é que eu nunca me senti capaz de poder ajudar ou me envolver de alguma forma com aquilo que estava acontecendo. Nunca tive na minha história até então, né? Nunca tive uma participação assim efetiva em discussões, em questões comunitárias, não. Uhum. Eu só tinha um olhar, uma indignação, aquilo que eu tinha de motivação na faculdade, na escola, mas eu nunca consegui fazer nada além de criticar, né? E aí eu comecei a estudar, fiz um curso, comecei a ter um olhar diferenciado para a minha realidade, não só a partir de uma questão política, tá? Não só uma questão partidária ou ideológica, Sim, mas também filosófica, que eu acho que hoje a gente pensa pouco, a gente fala muito, mas pensa pouco. sim. E essa experiência de pensar sobre o meu papel na sociedade, pensar como que eu e as pessoas podemos fazer alguma coisa para ser diferente, sair dessa postura só de indignação, Só a crítica pela crítica? Essa acidez, e partir para algum tipo de ajuda, algum tipo de contribuição. E foi então, a partir disso, que eu e pessoas também que começaram a despertar para isso, pensaram, não, seria interessante a gente sair da arquibancada e ir para o campo começar a tentar fazer alguma coisa. Sim. E aí a gente se organizou, começou a convidar pessoas conhecidas próximas a aderir a essa ideia e fui eleito vereador aí no outro mandato e foi uma experiência muito rica, muito boa, óbvio, de muito aprendizado e também muito difícil. Não é porque é boa que é fácil, né? Eu acho que ser vereador não é uma tarefa fácil, né? Porque você tem que lidar com as demandas que a população traz, muitas vezes sem entender qual é o real trabalho do vereador, né? E o efetivo trabalho da vereança, Isso. que não é uma coisa muito tranquila de ser feita. Né? A gente padece muito pelo desconhecimento. Sim. Existe uma expectativa das pessoas quando elegem um candidato. E existe uma expectativa deste candidato eleito de fazer um papel, desenvolver uma atividade para ajudar a sociedade. Porém, as expectativas são desencontradas. Sim. Porque muitas vezes a população acredita que o vereador é capaz de fazer coisas efetivas, executar, no sentido de executar, não fazer, porque ele faz, mas de executar coisas, de pavimentar, de conquistar iluminação ou uma melhoria para a saúde, né? E esse tipo de expectativa parece que ela é sustentada nas campanhas. Sim. Parece que as pessoas gostam de acreditar que realmente o vereador ele tem uma função executiva.
E a gente tem um conflito aí, porque justamente é uma função legislativa e não executiva, né? Temos então o prefeito e seus secretários que têm a função de executar, fazer acontecer o plano de governo, que foi apresentado para a população e aprovado. E a função do vereador é acompanhar, a função do vereador é cobrar, a função do vereador é fiscalizar e, eventualmente, criar leis. Eu digo eventualmente porque, quando eu comecei a estudar e entender o quanto a gente tem de leis, a gente tem muitas leis. Muitas. Muitas. E algumas muito boas, muito completas. O Brasil não padece por falta de leis. Pelo contrário. Não padece. Né? Temos muitas não padece. leis a serem seguidas. Porém, esse não é... O ter boas leis ou ter muitas leis não é suficiente. Porque as leis em si, elas não servem para nada. Se não forem efetivamente colocadas em prática e fiscalizadas. E fiscalizadas. Então, esta ilusão de que a gente vai eleger uma pessoa e de que essa pessoa vai criar muitas leis é até perigoso. Sim. Porque também temos muitas leis que são boas e temos leis desnecessárias, temos leis inúteis, temos leis que só atrapalham, que atravancam. E aí, no afã de fazer leis, o vereador pode, inclusive, atrapalhar. Então, esse cuidado que eu acho que a população deve ter, né? Nós agora, eu acompanhando agora como munícipe, não mais como vereador, que finalizo essa gestão aqui, o papel é mais, na minha opinião, de fiscalizar, de acompanhar e de não se vender do que efetivamente de criar novas leis. Até porque as leis municipais, elas têm que estar em consonância com as leis federais. Sim. Então, aí nós temos aquele problema da inconstitucionalidade, né? A lei... Isso, inconstitucionalidade. O município querer ter um poder de abrangência de lei maior do que a nação, né? Do que o próprio Estado. Então, é um cuidado... E tem tanta coisa para fazer, o vereador tem tanta coisa para fazer, não deve se preocupar tanto em criar leis, a não ser que seja uma coisa que seja muito pertinente, né? Extremamente necessária. Isso. É interessante você falar sobre essa questão da população ter essa dificuldade de entender a diferença entre executivo e legislativo. A ideia desse podcast surgiu exatamente por isso, né, Lu? Porque a gente recebia questionamentos nas redes sociais da Câmara, qual o horário do ônibus X para o bairro YZ, né? Uhum. A coleta de lixo aqui no meu bairro não está funcionando. Uhum. E até na nossa própria ouvidoria da Câmara Municipal chegavam questionamentos, muitas vezes relacionados a temas totalmente diversos, que não tinham nada a ver com o legislativo. Uhum. Então, ainda existe essa necessidade de educar a população sobre o que faz o vereador. Você acha que é possível a gente ter uma educação política mais efetiva nas escolas? Eu acho que se as pessoas quiserem, elas terão essa educação. Ninguém aprende alguma coisa à força, à marra, né? Na marra. Não, eu não quero aprender. E hoje nós temos tanto acesso à informação, tanto recurso, tantos meios, que, na verdade, eu entendo que como diz aquele outro documentário, é uma verdade inconveniente que a gente não tem muita questão para saber, para descobrir. Porque eu tive oportunidade também, eu fiquei 4 anos na outra legislatura, me candidatei na reeleição e fiquei como suplente. Uhum. Não assumi a cadeira e fui convidado pelo governo para ser secretário. Que deve ter sido também uma experiência ímpar, né? Foi muito interessante no sentido de comparar o executivo com o legislativo. E uma das coisas que eu gostaria muito de falar para as pessoas, muito, né, que é muito importante, a maioria das coisas que as pessoas pedem para os vereadores, elas são possíveis de ser atendidas sem os vereadores. Isso é preocupante. Por quê? Pausa para respirar e você assimilar essa informação. Mas é verdade, é verdade. E as prefeituras, no caso de Votorantim, até têm um bom atendimento nesse sentido.
de reclamação do munícipe. Tem um programinha, tem né, instrumentos para isso, pra tem. Porém, eles não são divulgados, ou se são divulgados, as pessoas também não querem ir por este caminho. Existe uma fantasia, uma ilusão de que... Ainda existe essa cultura. É uma cultura que o vereador vai arraigada, acelerar, sim. que o vereador vai fazer acontecer. E, no fundo, é claro que às vezes não posso negar que existe algum poder de influência. Mas quem não tem um vereador de estimação, vamos dizer assim, que pode bater lá na porta e ele fazer essa intermediação, é possível sim fazer a solicitação, por exemplo, de uma lâmpada queimada. Tá? É um recurso tão simples. Existe um aplicativo do governo que é disponível, a pessoa instala no seu celular e você, no local, com a localização, diz, olha, o poste aqui está com a luz queimada. No dia seguinte, ou até em 2 dias, é trocada. Então, isso não passou pela mão de nenhum vereador, porque isso é executivo. Então, na verdade, o vereador teria que entrar em ação quando esses instrumentos não estão funcionando. Aí sim. Olha, existe um aplicativo, as pessoas estão informando que as lâmpadas estão queimadas e ninguém está trocando essa lâmpada. Espera lá, existe um contrato, esse contrato custa tanto para o orçamento municipal e ele não está sendo bem executado. Aí sim. Mas esse caminho de solicitação, ele não precisa passar pela Câmara. Então, muitas pessoas se iludem, parece que é mais fácil, e tem uma sensação de que vai ser melhor assim. E, muitas vezes, aqui na Câmara, a gente vê, eu vou abrir o jogo, muitas vezes é esse caminho que os assessores dos vereadores fazem. Eles entram no aplicativo, eles falam onde está queimada a lâmpada, e a empresa vai trocar, coisa que o próprio munícipe poderia fazer. Mas qual é o erro disso? Não há erro, não há problemas. Mas talvez isso cause uma sensação que o vereador está fazendo muita coisa e ele acabe não fazendo o que realmente ele tem que fazer. Ele se ocupa com essas coisas e não se ocupa, talvez, em progredir, em aprender e fazer mais naquilo que só ele pode fazer. Só o vereador pode ter acesso a alguns projetos de lei, aos orçamentos, alguns pedidos de concessão. Isso só o vereador pode fazer. A equipe dele tinha que estar focada, concentrada a fazer essas coisas. Mas se a pessoa precisar digitar um currículo, a Câmara não pode fazer isso. Bom, ela até pode fazer, mas existem serviços no município que podem prestar isso aí e ajudar as pessoas. Então, o que eu percebo é que nós temos grandes máquinas, assim, como se fossem equipamentos de primeira linha, e que são subutilizados. Tá? A própria estrutura da Câmara é uma estrutura que poderia contribuir muito mais para o município se também as pessoas soubessem se valer desse instrumento, desse serviço que a Câmara tem. E, infelizmente, hoje a gente padece também, é uma coisa muito triste, de uma péssima imagem. A Câmara, vocês que trabalham aqui, que são concursados, sabem o quanto a imagem da Câmara Municipal é hostilizada, né? Não sei se dá muito orgulho dizer trabalho na Câmara de Votorantim, na Câmara de Vereadores, né? Esse orgulho do meu trabalho, porque existe uma imagem de que é um lugar de corrupção, de pessoas indolentes, de pessoas que só querem brigar, de um lugar onde nada funciona, onde existe muito desvio de verba. Então, essas imagens também são ruins, porque a Câmara é um instrumento importantíssimo para o município. Então, nós temos o Legislativo com uma capacidade absurda de contribuir, e, na minha opinião, a escolha da população, dos seus candidatos, já é equivocada. Porque, ao invés de você escolher uma pessoa preparada para operar essa máquina muito boa, né, muitas vezes se escolhe uma pessoa talvez muito simpática, uma pessoa muito gentil, uma pessoa que ajuda a população, faz algumas obras de caridade ou benevolência, alguma coisa assim, mas não necessariamente esse é o trabalho do vereador. Então, se você tem que contratar alguém para fazer uma cirurgia no seu coração,
Qual é o critério que você tem que escolher para que ele seja bem-sucedido? Que ele seja simpático, que ele carregue crianças, que ele coma pastel na feira, que ele me dê uma cesta básica. É isso que eu preciso? Não, eu preciso de um bom médico cirurgião especializado em cirurgia do coração. Ele talvez não seja tão simpático, não seja bonito, não tenha uma voz legal, ou não tenha outros atributos que a gente acha interessante que tenha, mas ele é competente, tem possibilidade de fazer um bom trabalho, eu acho que nós teríamos um trabalho do legislativo muito diferenciado e até menos essa imagem de depreciação que a gente tem. Como é que você acha que seria possível aqui nós, servidores da Câmara, da parte de comunicação, ajudarmos nesse sentido? Porque eu acredito que esse também é o nosso trabalho. Nós também, como servidores, estamos aqui para, eu, ainda mais como relações públicas, que tenho essa função de imagem, de identidade, de Câmara, enfim, essa ponte com a população. O que a gente poderia fazer para a gente contribuir mais com essa mudança? Tem um psicólogo israelense que eu gosto muito do trabalho dele, um estudo que ele fez, inclusive tem até um documentário, não sei se ainda está na Netflix, que se chama Dishonesty, a verdades, alguma coisa do gênero, agora eu não me lembro. Dan Ariely, Dishonesty, ele tem um livro também. E ele fala sobre essa questão da desonestidade, da mentira. Como é que o ser humano, como é que é isso, né? Nós, por exemplo, o brasileiro sofre com a desonestidade ou até mesmo com a corrupção porque nós fomos colonizados? Tem a ver com Portugal? Tem a ver com o clima da Bahia? O que tem a ver? Sabe, porque tem gente que fala isso, né? Que o brasileiro é assim porque tem muito calor, é muito verão, e a gente, ou porque não tem uma cultura que colonizou, se fosse alemão teria sido diferente. Existem muitas fantasias para tentar explicar por que é que nós temos tanta corrupção, tanta mentira, tanta desonestidade. Essa cultura do jeitinho brasileiro. Exatamente. E esse psicólogo fez um estudo incrível, tem esse documentário, o livro, né? E ele mostra que, no fundo, todo mundo tem o seu potencial de desonestidade. Todos nós. Independente se são judeus, ateus, católicos, protestantes, todos nós temos um potencial para sermos desonestos. A diferença está em você saber o que é certo, importante saber, porque se você erra porque você desconhecia a lei, por ignorância já não é erro. Não é? Mas se você sabe o que se você sabe como tem que ser feito, e é importante o que ele fala, né, a conclusão do estudo é essa, que nós precisamos despertar a nossa fibra moral. Quando você lembra a pessoa, né, daquilo que é certo, as pessoas fazem menos errado do que fariam sem esta lembrança. Aí é a importância daquilo que a gente fala, para que escrever uma placa não pise na grama? Para reforçar a ideia. Sim, de que você já sabe que pisar na grama não é uma coisa correta, porque ali foi feito um plantio, etc, etc. Mas quando você lembra a pessoa, eu falo, puxa, é verdade. Não, porque muitas coisas que a gente faz... É hábito. E a gente, se tiver alguém, né, alguém ou alguma mensagem, ou algum lembrete de que, seria bom não fazer, né, a tendência da gente fazer menos ou não fazer aumenta. A nossa ideia do RECO foi essa, né, Lu? Essa ideia do lembrar de coisas que às vezes a gente esquece na correria do dia a dia. Respeito, empatia, coisas básicas. Então, respondendo à sua pergunta, eu acredito que, insistindo nessa ideia do papel do munícipe na escolha dos seus candidatos, insistindo na ideia do protagonismo do povo sobre a sua cidade, sobre a sua realidade, independente dos vereadores que estiverem aqui, porque os vereadores vêm e vão. Alguns ficam um pouco mais de tempo, outros são mais rápidos, outros nem terminam o mandato.
A questão é, independente dos vereadores, é o que eu diria para vocês concursados, sustentem e valorizem aquilo que deveria ser a Câmara, aquilo que a Câmara tem no seu dever ser, né? Nós somos uma coisa, mas temos um dever ser no futuro, né? Aquilo que nós nascemos para. E a Câmara tem um dever ser, de ser, sim, um instrumento importante para a cidade, de orgulho, de autonomia. De ser efetivamente a Casa do Povo. A Casa do Povo. Então, aqui, é claro que muitas vezes os próprios concursados ficam à mercê dos presidentes da Câmara, da composição das mesas, e tem uma série de burocracias e de forças que agem, como diria o Jânio, né? Forças estranhas que agem na Casa de Leis. Mas eu acredito que, como comunicação, ninguém vai se opor a que vocês continuem dizendo o papel desta casa, o papel do vereador, tá? Porque aí a resposta é pessoal. Eu respondo como eu faço o meu mandato. Então, é muito pessoal. Cada um responde de maneira pessoal, como acredita que aquilo é a missão dele, o chamado dele. Sim. Mas eu imagino que essa ideia seja uma ideia importante. Até já discutimos na outra legislatura, foi uma intenção que acabou não vingando, que é a ideia de uma escola do legislativo, né, de trazer as crianças para cá. Sim. Teve vereadores na outra legislatura que propuseram isso. Mas, independente disso, independente dessa dinâmica que talvez exija uma infraestrutura, enfim, só pelo fato de vocês terem um canal de comunicação, vocês podem contar isso, vocês podem reforçar, lembrar. Acredito que nenhum presidente de mesa, nenhum vereador vai se opor se a Câmara contribuir, ou melhor, a comunicação da Câmara contribuir, contando o caminho. Olha, para você solicitar uma roçagem num terreno, você pode usar esse instrumento. Para que você possa solicitar a troca de uma lâmpada, tem esse instrumento. Você sabia que, né, a prefeitura disponibiliza isso? Porque muitas vezes eu vi, e eu acho bem desonesto, para falar a verdade, quando algum vereador se gaba, né, puxa para si uma conquista que não passou por ele. Não foi influência dele, nem mesmo o pedido dele. Aquilo já ia ser feito, aquilo precisa ser feito, aquilo fatalmente aconteceria. E parece que, às vezes, as pessoas querem acreditar que realmente foi uma conquista, né? Então, eu penso que tem dois caminhos aí. Tem a inocência e a ignorância, mas também tem um outro lado de não querer olhar a verdade que está aí. É isso, o executivo tem um papel, o legislativo tem outro. Se o legislativo conseguir assumir o seu papel, a gente já tem um trabalho mais equilibrado na cidade. 50% já está meio garantido. Porque está todo mundo querendo fazer a mesma coisa e não dá certo. E não tem como. Veja, a prefeitura, o prefeito, os secretários, eles podem fazer. Sim. Podem acertar e podem errar. Podem ser felizes no resultado e podem ser muito infelizes. E isso é fruto do trabalho deles. É o ônus e o bônus. A Câmara não pode fazer. A Câmara não pode pavimentar, a Câmara não pode nem denominar algumas vias se não houver uma sintonia com a prefeitura, né? As leis dependem também do prefeito ali sancionar, então tem que haver um respeito nesse sentido para que não haja uma frustração de papéis. Sim. Os próprios vereadores ficarem frustrados porque desconheciam ou imaginavam que ia funcionar diferente. E isso é muito importante, porque isso também veja, imagina você trabalhar numa coisa e no fim do dia você perceber que você fez aquilo que não era a sua função, você não vai receber por aquilo e aquilo não ajudou em nada, né? Então, é frustrante, um desencontro desnecessário. Sim. Voltando um pouco, a gente queria falar que a gente conseguiu uma coisa inédita, né, Lu? Lotamos aí uma audiência pública. Então, a gente conseguiu mostrar que a participação da população é importante de alguma forma. A gente conseguiu isso. E é o que a gente tem tentado fazer. Trazer a população
para isso, para participação, para estar presente, para vir para a Câmara, conhecer, estar aqui dentro, ver como é que funciona. E a gente agora, com a volta do podcast também, voltar a mostrar como funciona a Câmara, né? Qual o papel do vereador, o papel das pessoas que estão aqui dentro trabalhando. Porque, infelizmente, a gente tem ainda essa... até o funcionário público tem a pecha de estar aqui fazendo nada, né? Quando a Câmara funciona aqui, com muitas pessoas trabalhando, fazendo várias coisas, muitas coisas acontecendo. E eu acho que um grande desafio, sabe, Carla, não sei se isso passará tanto por vocês aqui, mas eu acho que é um desafio que essa nova legislatura deveria encarar, é de tornar esses processos de participação popular mais interessantes, porque as audiências são chatas. Desculpa falar, as audiências são chatas. Hashtag sincerão. Entendeu? As letras são muito pequenininhas, as letras do orçamento, são coisas difíceis de entender, são termos estranhos. Às vezes eu fico indignado que a população não vem, mas às vezes eu fico até feliz que a população não veio, porque é difícil de entender, é cansativo, é monótono, não é autoexplicativo, às vezes até quem está participando não está entendendo. Então a gente precisava ser mais sincero com isso. Tipo, não, a gente não está entendendo o que está acontecendo. O que é isso? Mas para que é mesmo que nós estamos fazendo isso? Existe aí um movimento de simplificação da linguagem do poder público, a linguagem da comunicação sobre o poder público. Porque as pessoas... É muito juridiquês, às vezes, né? São termos muito específicos que as pessoas não estão entendendo. As pessoas, às vezes, não entendem, muitas vezes, como é que o dinheiro que ela paga ali do imposto se transforma em coisas palpáveis para ela na cidade. E isso é um trabalho longo de mudança de cultura, de percepção. E a gente também padece de uma questão que é o excesso de burocracia que nós temos no nosso país, que justamente, e não estou dizendo que a burocracia sempre é ruim, muitas vezes a burocracia é boa, para que ela possa ir travando processos de corrupção, desvios, até mesmo favorecimentos, é bom isso. Porém, toda essa estrutura de burocracia é como se ela fosse aquela casa que tem alarme, cerca elétrica, tem, enfim, cacos de vidro. Ela tem tanta coisa que você tem que abrir tanta chave, desligar tanta senha para você acessar, que fica até desinteressante entrar ali. Você fala, nem sei se vale a pena. Então, às vezes... As pessoas vêm, eu sei porque eu já participei, né, na outra legislatura de todas as audiências, nessa daqui. Participou tanto como vereador quanto como secretário, né? Sim, mas isso, as pessoas muitas vezes não conseguem entender. Mas então por que esse dinheiro não vem daqui e vai para lá? Porque não é tão fácil assim. Porque existe um processo de burocracia que favorece que se evite a corrupção, mas favorece uma grande morosidade nas coisas. Uma grande morosidade. Então, nós vemos aqui, por exemplo, obras que foram iniciadas lá no governo Fernando. E por conta da burocracia, e também, claro, houveram aí desencontros e incompetências e tudo mais. E entraram no governo Fabiola. Essas obras não continuaram ou mudaram e não terminaram no governo Fabiola e vão entrar no governo Manga. E isso tem culpa dos prefeitos? Talvez, sim, não, parcial. Mas a burocracia é um grande culpado disso. Porque você não pode simplesmente dizer para a construtora, não, você não está fazendo bem, aqui parou. Não, tem um processo de licitação, e tem o direito de um lado, o recurso daqui, etc. E isso faz a coisa ficar emperrada. Sim. Então, isso era uma coisa que a população, da grande maioria, precisaria compreender um pouco. Que esses mesmos mecanismos que tentam impedir a corrupção são os mesmos mecanismos que deixam tudo muito mais lento. Não estou tirando aqui as incompetências de cada um dos gestores públicos,
que pode ser comprovada maior ou menor incompetência. Mas isso é uma coisa que muitas vezes é ignorada. Eles não sabem fazer, faz de qualquer jeito, né? Será que falta informar mais a população sobre isso? Falta. E falta a população também querer entender isso. Sim. Porque a gente quer entender muita coisa hoje. A gente quer aprender, a gente assiste vídeos, a gente põe ali no YouTube, enfim, tutorial disso, daquilo, mas a gente não está tão interessado em entender como que é usado o dinheiro dos nossos impostos, por que daqui não vai direto para lá, por que demora tanto. Infelizmente, eu vi muitas pessoas se incomodarem e ficarem até desequilibradas, iradas aqui nessa Casa de Leis, porque foi se dar conta do problema só quando o problema estava no auge, no estopim, que já não dava para fazer nada. E aí não acompanhou, não participou, não se posicionou, não veio opinar quando foi feitas as consultas públicas. Fizemos consultas públicas no período que eu era secretário, e as respostas eu tinha que suplicar para as pessoas responderem. Então, existe um descrédito em cima disso tudo. Não adianta, não funciona, mas também existe uma falta de vontade de participar, entender, entender. Porque é nosso, tudo isso aqui é nosso. Sim. No fim das contas, é tudo nosso. Sim. E é uma coisa que a gente só vai se lembrar quando a gente precisa. Então, chegou o Natal, cadê o pisca-pisca, né? Cadê as bolas e a árvore? Isso. Então, a gente não faz uma revisão, não guarda, não acompanha, para ter um processo contínuo. Dá trabalho? É claro que dá. Sim. Mas dá muito menos trabalho do que pagar as consequências de uma omissão, de uma ausência, e, pior de tudo, com os resultados fruto desse distanciamento da política, né? Como é que a gente pode incentivar essas pessoas a participarem mais, a se interessarem? O que falta? A gente explica, olha, é a sua cidade, é o seu dinheiro. O que será que falta para isso acontecer? Olha, Carla, muitas coisas, mas uma coisa que me vem assim primeiro aqui na mente era fazer um mandato digno. Dar orgulho para a população de você ser vereador. Não trazer escândalos para essa casa. Não fazer brigas desnecessárias. Criar picuinhas. E fazer virar uma confusão. Transformar em SEI qualquer coisa, qualquer desavença aqui é uma ofensa que vai ter que ser feita uma comissão especial de investigação. E, meu Deus, isso cansa. As pessoas não estão em casa para acompanhar a briga, gente. Isso aí é MMA, isso é luta, é outra coisa, UFC. Aqui tem que dar orgulho para o povo, tem que ver pessoas trabalhando, ainda que não entendam bem. Só de não causar escândalo e de não ser notícia de coisas ruins, ou falta de exemplo, ou brigas, ou até mesmo questões de corrupção, uso indevido do dinheiro público, isso tudo mancha a imagem da Câmara. E as pessoas já têm uma imagem de que o vereador é uma pessoa que está se encostando, que fica lá no ar-condicionado, que está ganhando para não fazer nada, e ainda com esses maus exemplos, tira ainda mais a credibilidade. Então, a primeira coisa que eu diria é que os vereadores façam uma legislatura digna, honrada, sabe? Onde ele valorize o dinheiro do povo, não gaste desnecessariamente gasolina, papel sulfite, a estrutura da Câmara seja enxuta e que ele faça disso um trabalho exemplar. Esteja aqui, participe das reuniões de comissão, opine, se posicione quando necessário. Não precisa apresentar requerimento toda semana. Não é a quantidade de requerimentos que faz o vereador ser melhor. Não existe um ranking aqui dizendo esse aqui apresentou mais requerimento que esse, então esse é mais vereador do que aquele. Porque esses requerimentos são papéis que vão e voltam. Tá? Então, prestar realmente um serviço para a população dentro da Casa de Leis, fazendo disso aqui o seu melhor. Eu acho que isso a gente já consegue atrair um pouco mais de respeito para cá. Que nessa legislatura e na outra, nós vimos muitas situações decepcionantes que desanimaram as pessoas até mesmo de vir votar.
né? A procura das pessoas. Foi impressionante. Exatamente. O número de pessoas que não foram para a É um reflexo. Então, se as pessoas pensam quanto mais quente melhor, quanto mais confusão, pelo contrário, eu acho que isso vai cada vez minando a Casa de Leis, a credibilidade desse lugar e desse trabalho. Quando um vereador aparece num escândalo, se envolve numa confusão... Mancha a imagem de todos. De todos. As pessoas não separam. De todos. Elas colocam todos dentro da mesma panela. Isso. E todos são vistos da mesma forma. Isso. Então, pelo menos aqui, os vereadores tinham que ter esse cuidado de zelar pela instituição Câmara Municipal. E, claro, isso seria um passo, o primeiro que me veio à cabeça. Eu acho que esse trabalho que eu falei aqui, que vocês podem tentar implantar, de conscientização, né? Mas tem que ter movimento dos dois lados. Você tem que ter uma Câmara que se esforça para fazer um trabalho decente, digno e bem feito, e você tem que ter uma população que acompanha. Porque eu vejo também muitas pessoas se lembrando dos vereadores só no período da campanha. Tem pessoas que, não é por nada, a gente não precisa ser conhecido em todo lugar, mas tem muitas pessoas que eu me apresentei como vereador na outra legislatura e nessa, e as pessoas não sabiam nem que eu era e nem quem era vereador. As pessoas não sabiam quem eram os vereadores. Eu pego muito Uber para vir da minha casa para cá. E quando eu estou no meio do caminho, eu converso com o Uber, eu gosto de bater papo. Você é de Votorantim? Ele, sou. Eu falei, legal, em quem que você votou? Sabe que eu não lembro? Eu falei, você não lembra em quem você votou? Mas você sabe quem são os vereadores da sua cidade? Não sei. Então, como é que a gente pode esperar que a população acompanhe o mandato desses vereadores? Vai só pelas redes sociais? Só pelo que a mídia impressa vai estar contando? Então, isso também é uma coisa que deixa tudo pior, entendeu? As pessoas se lembram de votar, esquecem em quem votaram, passam 4 anos sem acompanhar, sem cobrar, sem pedir um posicionamento, ou quando acompanham só as coisas ruins que aparecem. Ou quando lhe interessa. Quando existe um interesse particular, aí a Câmara lota de pessoas, brigam, quebram, depredam. Nos outros assuntos, não importa. Então, esse sentimento de individualismo, importa é o meu bairro, importa é a minha rua, importa a minha causa desse grupo que eu participo. Todos os outros não importam. Enquanto a gente estiver fechado nessa bolha de individualismo, a gente não está falando em bem comum. Sim. E a Câmara e o poder público trabalham pelo bem comum, não é pelo bem de um grupo, não é pelo bem de uma facção de um bairro, ou de quem me elegeu, é da cidade como um todo. Então, eu vi muitas pessoas não se posicionarem porque o problema do bairro dela estava resolvido. Mas, de repente, o trabalho do gestor não estava bom. Mas o meu bairro foi contemplado. Então, isso também, por isso que eu volto no começo da nossa conversa. E isto está muito ligado à questão da filosofia, como a gente pensa, como a gente se constitui como pessoa. Porque como a gente se constitui como pessoa e se posiciona como pessoa, define como a gente acredita, como nós defendemos uma ideologia e como nós nos comportamos. Se a gente não olha, se a gente não pensa, a gente trabalha... inconscientemente. Isso. Faz no automático. Vai vivendo no automático, não pensa. Eu acho que o maior problema na essência das coisas é que nós estamos fazendo muito, falando muito e pensando pouco. E isso interfere. Porque a pessoa que pensa pouco, ela vai fazer muitas vezes. Viu, mas é a 10ª vez que está fazendo isso e está martelando o dedo. Viu, mas você já percebeu? Não, mas eu tenho que martelar, eu tenho que martelar. A pessoa não para. Ela não para refletir o que ela está fazendo, está sendo imprudente, que está machucando ela, mas ela não tem tempo de parar. E ela só vai se machucando. Espera aí, não existe um outro jeito de eu fazer que eu não machuque meu dedo? Não está conseguindo pensar. Quando as pessoas vão escolher os seus gestores públicos, sendo do executivo ou do legislativo, não se pensa. Não se pensa, se age mais pela emoção, pelo calor, pelo marketing. Pela raiva. Pela raiva. Não, eu odeio esse, então eu quero apoiar aquele. E isso tudo faz a gente andar em círculos, perder tempo, né? E não avançar. Nós poderíamos estar
muito melhor aqui em Votorantim, com muito mais resultados, independente da linha política dos prefeitos, viu? Essa questão de ideologia é uma coisa importante, porque ela também dá um alinhamento com o seu eleitorado. Mas quem assume uma cadeira, ele assume para os de direita, os de centro, os de esquerda. Para a cidade. Assume para os anarquistas. Assume para quem não votou. Todos beberão desta água que o gestor público vai conceder ou favorecer. Todos. Então, no fim das contas, a gente tem Estamos todos no mesmo barquinho. No mesmo barco. Não adianta eu furar, trabalhar contra, porque vai afundar e eu vou afundar junto. Então, é esse senso que eu sinto que a gente precisa aprender a despertar em cada um de nós. Todos nós temos, tá? Todos nós somos capazes, mas muitos de nós estamos adormecidos. Pois é. E agora, terminando esse mandato, quais serão as cenas dos próximos capítulos? O que você pretende fazer? Pois então, me surpreendeu esse retorno, porque apesar de estar como suplente, não imaginava que voltaria para a Câmara. E aí acabei voltando por um período que era, né, intermediário, e no fim das contas retornei na suplência agora como vereador. Foi uma surpresa muito boa, porque eu me candidatei para isso, fiz uma campanha para isso, né? Não estava mais na Secretaria de Mobilidade como eu estive nesses últimos anos, então achei que realmente foi uma experiência, uma oportunidade muito boa. Eu acho que todo esse aprendizado, Carla, que eu tive, foi uma honra de ter, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Para mim, foi uma grande honra e oportunidade. E não quero desprezar isso, quero contribuir, quero oferecer, né, a minha ajuda, a minha participação como munícipe na cidade, de uma maneira geral, independente de estar em cargo político ou mesmo com algum vínculo com alguém que eu conheça. Eu acho que eu aprendi instrumentos que eu posso me colocar como cidadão, questionar, inclusive de fazer requerimentos, né? O munícipe pode fazer requerimentos assim como o vereador e terá respostas, ele pode questionar e terá respostas. Então, eu acho que, pelo menos no meu nível de cidadania, eu cresci assim 200%. Né? Eu já não vou encarar mais uma questão pública, social, da mesma forma que eu reclamava, só esbravejava e dizia que não tinha jeito. Tem jeito, sim. Tem que ter paciência e conhecer bem o caminho, como solicitar, como pedir ajuda, como denunciar, como fiscalizar. Então, no fim das contas, o extrato é que eu saio um cidadão mais preparado para acompanhar a minha cidade. Por toda essa experiência. Isso, né? Exatamente. Mas também, óbvio, né, quero contribuir de outras maneiras, na medida que as oportunidades aparecerem, para quem estiver disposto a dividir ideias comigo e a gente pensar como melhorar todas essas questões que são muito difíceis. Sim. Né? Que são difíceis, são espinhosas, são culturais, são trabalhosas. Arraigadas isso. na nossa forma de pensar ou não pensar. Exatamente. Né? E, além da vereança, quais são os hobbies do vereador? Porque vereador também não fica só vereando, não fica só legislando. Uhum. Também é ser humano, também tem família e também precisa de tempo para manter a cabeça em ordem, né? Precisa encontrar isso, porque senão os parafusos começam a saltar. Isso aí. Uma coisa que eu aprendi aqui nesse tempo, né, e nesses últimos anos, foi que eu saí do sedentarismo. Né? Eu fiquei 49 anos sedentário. Eu nunca consegui me adaptar a nenhum esporte, nenhuma prática, nunca em nada na escola. Eu nunca gostei de nenhum esporte, eu nunca me encontrei em nada. E nesses últimos 2 anos, eu até por uma questão de saúde, né, questão de colesterol e tal, gordura no fígado, eu comecei a praticar atividade física. E, diferentemente das outras vezes, né, eu comecei a gostar
assustadoramente, eu comecei a gostar. Inesperadamente, E eu comecei a sentir prazer em fazer isso, né? Então, eu comecei com a atividade de musculação, comecei aumentando depois as frequências, e aí eu conheci a corrida de rua, até por conta da Secretaria de Mobilidade. A gente autorizava, né, ou não as corridas, pensava em trajetos, e eu comecei a ir nas corridas. Numa eu fui ver como é que era, na outra eu me inscrevi só para ver como é que funcionava. Achei a camiseta legal, né? Numa outra eu fui para tentar trazer a corrida aqui para Votorantim, numa outra cidade, e no fim das contas comecei a me ver correndo e peguei gosto e vi o quanto me faz bem, né? O quanto isso também ajuda mentalmente a você lidar com todas essas pressões, né? Então eu diria que sair do sedentarismo, praticar atividade física, nunca é tarde para se tentar, porque, sinceramente, a minha cabeça, se você conversasse comigo há 3 anos atrás, eu me via como uma pessoa sedentária de 70, 75 anos. Não, eu não consigo, eu não tenho força para isso, jamais terei condições, não gosto de academia, não gosto do clima, não gosto de peso, não gosto disso, não gosto daquilo. Porque eu tinha a ideia errada também, né, de que aquilo era uma coisa só estética, ou para, enfim, a aparência e tal. E aí eu fui surpreendido e foi uma grande experiência, um grande aprendizado. E isso, para mim, no momento, e graças a Deus, não é um fogo de palha, tá? Porque já são 2 anos. Já são 2 anos, já deu tempo de querer desistir. Sim, já deu tempo de repensar e pensar. Já deu tempo de cansar, já deu tempo de ver que é difícil, que é trabalhoso, que não são tudo flores, né? Sim. Mas eu fiquei muito feliz. E foi graças a essa experiência que eu tive aqui, convivendo com essas pessoas, né? Então, tudo é ganho, né? Tudo é aprendizado, né? Isso. Se a gente souber utilizar, Isso. tudo vira alegria na nossa vida, se a gente souber utilizar. Isso aí. Vereador, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu espero, de verdade, que a gente possa conversar mais vezes. Sim. Que você volte, não como vereador, né? Mas que volte como visitante aqui dessa Casa de Leis. Pra gente Quem conversar sabe mais posso vezes. voltar, né? Como não? Tudo pode ser, só basta acreditar. A Xuxa já dizia. Mas pelo menos nessa legislatura ainda não. Nessa não tem chance, porque não tem nem suplência. Mas voltar aqui para a gente bater mais papo, para a gente conversar. Nem que seja no CMV Taon, para a gente falar sobre outros assuntos. Legal. Falar sobre você, professor. Legal. Né? Falar sobre a sua cafeteira maravilhosa. Certo. Para a gente conversar sobre outros assuntos que também são muito interessantes aqui para a gente. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, a sua simpatia, seu acolhimento, e espero que você consiga efetivar esse vir a ser da nossa Casa de Leis, né? Ajudar a trazer realmente esse sentido, despertar essas pessoas para a grandeza dessa instituição que é a Câmara. Estamos aqui para isso. O Luiz está aí também. Aí, Lu, estamos firmes e fortes. Isso aí, legal. Muito obrigada. Esse foi o nosso Café com Política e logo mais tem mais.